Boa noite, meus amigos e amigas. Estou aqui de óculos, porque ler de noite é complicado. E estou aqui com a parte final da criptozoologia da Bíblia. Estava até pensando em fazer isso outro dia, mas já queria resolver hoje para poder ir para próximos assuntos também. Estava pensando em falar um pouco da perfeição, que religiões pregam a perfeição, como que ela é no ortodoxismo, no catolicismo. Acho que dá para falar um pouquinho de cada religião mais detalhadamente, o que a Bíblia acha da perfeição. Então é um assunto bem interessante que eu estava querendo falar. E se tiverem alguma recomendação de qualquer assunto, falem nos comentários. Eu vou gostar muito de estar buscando uma coisa mais interativa assim. Então, qualquer assunto pode falar e na minha capacidade eu vou preparar um vídeo interessante para a gente ver. Então, qual que é o último assunto que estava faltando? Era dragões. Então a gente já viu unicórnios, berrimontes, leviatãs, sátiros, cocatrice, e também nós vemos imagens que podem estar representando o significado desses animais ou o que seria o mais próximo da descrição deles. Então a gente não leu os textos ainda dos dragões, porque é um assunto até que tanto quanto grande, principalmente por causa da simbologia deles, muito alinhada com a de Lúcifer. Então, esse assunto especificamente, dessa alegoria do dragão e da serpente, de Leviatã, não vai ser falado aqui nesse vídeo, porque é um assunto grande também, é um assunto mais complexo e eu precisarei de mais tempo para preparar ele. Então, às vezes, no futuro, eu acabo fazendo um vídeo desse assunto, que é um assunto importante também, sem dúvida. Então, quais versos da Bíblia citam esse termo dragão? Inclusive no final eu deixei separado uma coisa para falar um pouco também das versões da Bíblia. No caso, a King James Fiel, a brasileira, a King James inglesa e a CF e a Bíblia Sagrada de Almeida Ferreira. João Almeida Ferreira. Então, primeiramente, os dragões são mencionados por nome por volta de 35 vezes na King James e 22 delas estão no Antigo Testamento. Então, é bastante coisa. Eu não peguei tudo, eu peguei algumas partes que já dá pra gente ter uma ideia do que são os dragões. Então, começando em Deuteronômio 32, versículo 32 e 33, porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. E as suas uvas são uvas de fel, os seus cachos são amargos. O seu vinho é o veneno de dragões e o cruel veneno de víboras. Então aqui a gente já entende que dragões podem ser venenosos e a gente já vê um sinônimo com assim um termo duplo com víboras. Então a mesma situação que a gente vê com leviatãs e com cocatrices. O que se pode entender disso? Que dragões pode estar se referindo a uma classificação geral. Então, às vezes, em vez de ser tipo uma espécie de réptil, pode ser tipo esquamata, ou seja, os lagartos. Ou pode estar se referindo à ofídea, às cobras. Então, pode ser algum tipo de classificação assim. Ou pode estar se referindo a um grupo maior que inclui dinossauros, crocodilianos, lagartos, cobras. Então, esse nome dragões, na minha opinião, de ter analisado isso e com o meu conhecimento desses animais, pode ser um termo mais generalista. Porém, a gente pode ser que também existiu uma espécie de criaturas marinhas, terrestres, venenosas, que carregavam esse nome de dragões. Dragão. Então, pode ser um dos dois. Eu não tenho nenhuma posição forte em relação a isso. É uma coisa muito especulação, mas de julgamento que a gente tem hoje e dos fósseis de dinossauros, todo esse sinônimo que a gente vê com Leviatã e cocatriz, eu acho que é uma indicação disso, que não é necessariamente uma criatura. Então, Jó 30, 29, eu sou um irmão para dragões e companhia para corujas. Então, a gente entende também que dragões habitam lugares desolados, lugares não habitados, cidades destruídas, tocas, buracos, aqui
imagino que seja o maior objetivo nisso. E uma criatura que está me vindo muito à cabeça também é o monstro de Gila, que é um lagarto. Ele é venenoso, um dos únicos lagartos venenosos, meio que parente do dragão de Komodo, só que ele é bem menor, é um lagarto mexicano, tem na parte mais do Texas, dos Estados Unidos, Novo México, ele está presente também. E ele tem uma mordida muito forte, ele morde, não larga, tá? É um pouco lento também. As pernas dele são até que pequenas, de certa forma pode ser que lembre uma serpente, e ele é venenoso. Então, eu não diria que o veneno dele pode matar, e eu não falo isso com muita autoridade, porque eu não... que está sendo mais uma coisa de memória, então pode ser que eu esteja falando bobagem, mas o veneno dele não te mata, mas ele pode te deixar muito inchado no membro, que se for mordido não vai ser uma boa experiência, sem dúvidas. Então, Salmos 74, 12 a 14, pois Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, tu quebraste as cabeças dos dragões nas águas. Tu quebrastes em pedaços as cabeças do Leviatã e o deste para ser alimento do povo que habita no deserto. Então aqui a gente vê mais uma vez a questão de várias cabeças, que a gente tratou também com bastantes representações no vídeo das imagens que eu mostrei, que esse fenômeno de duas cabeças pode acontecer com tartarugas, com serpentes, com lagartos, com cobras, crocodilos, todo tipo de criatura quase, inclusive mamíferos. Então, pode ser também uma coisa mais de hipérbole. Então, não posso julgar só dizendo isso, mas é uma coisa a se pensar, né? Uma coisa a tomar em consideração e também que é sinônimo para Leviatã. Isso é interessante. O termo dragão e Leviatã pode ser trocados. Então, Isaías 27, 1. Naquele dia o Senhor, com sua dolorosa, grande e forte espada, punirá Leviatã, a serpente sagaz. Leviatã, aquela serpente tortuosa, e ele matará o dragão que está dentro do mar. Então, mais uma vez, fazendo de novo essa troca de nomes, esse uso de sinônimo, e dragão que está dentro do mar. Então, é uma criatura aquática também. Então, a gente pode entender que dragões podem ou não ser aquáticos, porque na descrição de Jó, que põe uma similaridade a corujas, então, só dar uma breve lida, sou irmão para dragões e companhia para as corujas. E também que eles habitam cidades isoladas, é claro que elas não foram inundadas, elas não estão debaixo d'água. Então, tem essa coisa de terrestre e aquático. Por isso mesmo que eu acredito mais nesse termo generalista para dragões, que incluem várias criaturas, várias espécies e não só uma. A gente tem alguns que são venenosos, alguns que habitam a terra, outros que habitam a água. Aqui que está uma das questões, eu vou deixar isso um pouco para depois. Isaías 51:9. Desperta, desperta, ganhe força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias antigos, nas gerações dos tempos antigos. Não és tu aquele que cortou Rabi e feriu o monstro marinho? Então, o monstro marinho, Leviatã ou dragão. E Jeremias 9:11. E eu farei de Jerusalém montões e um antro de dragões, e farei as cidades de Judá desoladas, sem um habitante. Então aqui que a gente reforça de novo aquela ideia de Jó, que eles habitam lugares mais isolados, tocas, destroços de cidade, lugares abandonados, que é uma coisa que você vai ver com cobras, com lagartos da mesma forma, que gostam muito de entulhos. É bom para às vezes ficarem tomando sol e depois se esconderem. Inclusive, perigoso ficar levantando qualquer pedaço de metal que você achar pelo mato. Pode ter cobras e animais desse tipo. Tomem cuidado. Eu faço isso de vez em quando, mas com o maior cuidado possível, porque o risco é real de alguma picada ou algum animal peçonhento. Eles gostam desse tipo de habitação. Então, qual que é a questão agora? A gente tem Isaías 43:20 e Miqueias 1:8. E o que eu achei interessante, eu vou ler aqui a descrição da King James Fiel para vocês, que me deixou com a pulga atrás da orelha. O animal do campo me honrará,
os chacais e as corujas, porque eu dei águas no ermo e rios no deserto para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. Então, os chacais e as corujas. Só que, aonde que a gente já viu essa questão? Corujas e que outro animal? Dragões. E nas menções de dragões, na King James inglesa, aí tá dragões. E aí que eu fiquei com essa questão da tradução de imperfeita, né? Com algumas palavras erradas, principalmente essa questão de nomes de animais. Então, novamente, não é uma questão de doutrina, mas ainda assim é um erro de tradução. Então, o inglês, the beasts of the field shall honor me, the dragons and the owls, because I give waters in the wilderness and rivers in the desert, to give drink to my people, my chosen. Então, the dragons and the owls, os dragões e as corujas. E a gente vê esse Isaías 43:20 também na Bíblia Sagrada do João Almeida, 1819. Então, peguei aqui no meu celular, eu vou ler. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber a meu povo, meu eleito. Então, eu acho que uma coisa mais interessante ainda é que aqui ele traduz filhos de avestruz e a King James está corujas. Então, meio que acertou em uma parte a King James e na outra essa versão Almeida 1819 errou. E ainda tem a ACF, Almeida Corrigida Fiel, que fala a mesma coisa da King James. Se eu não me engano, só dar uma breve olhadinha aqui, que está no meu celular também. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Então, de novo fala chacais, então a gente tem chacais com a King James fiel, King James brasileira, a gente tem com a ACF, e dragões a gente tem com a King James inglesa e com a Bíblia Sagrada 1819, ok? Então, só uma coisa interessante, eu vou com a King James inglesa aqui, então com uma tradução mais correta. Então aqui a gente fala de dragões também. Então, de novo, tem essa ligação que foi feita em Jó, de dragões e corujas, e animais do campo, né? Animais do mato. E por último, Miqueias 1:8, eu vou ler King James fiel. Por isso lamentarei e gemerei, andarei despojado e nu, farei lamentação como de chacais e pranto como de corujas. Mais uma vez a gente entra na situação de corujas e outro animal. Então, eu fiquei até pensando por que a King James fiel e a CF colocaram chacais nessa tradução. Tanto que a palavra em hebreu é a mesma usada para dragões em outros momentos. Então ficaria desconectado, não faria sentido você pôr. Aí quando eu li assim Miqueias, que eu entendi por que eles devem ter pensado que era chacais, né? Porque eles falam, uma coisa que lamenta, que faz um som, deve ser um chacal, né? E aí, para não ficar um chacal isolado, é que eles colocaram no de cima em Isaías também. Então, vou ler agora King James inglesa. Therefore I will wail and howl. I will go stripped and naked. I will make a wailing like the dragons, and mourning as the owls. Então, lamentações como de dragões. Então, de novo, vou ir com uma King James aqui. Eu vou ler também das ACF. Por isso lamentarei e gemerei, andarei despojado e nu. Farei lamentações como de chacais e pranto como de avestruzes. Então aqui a gente tem um dobro erro, porque em vez de ser dragões ficou chacais e em vez de ser corujas ficou avestruzes. Isso são dois erros bem grosseiros na questão de zoologia, né? Eu não sei da tipologia das palavras em hebreu, não entendo nada de hebreu, eu já falo aqui de início.
Tanto que eu vou falar, vamos voltar no hebreu e tal. Que eu não entendo. Isso eu admito. Então, mas, zoologicamente, é bem distinto uma coruja de um avestruz, né? Mas, enfim. E agora eu vou ler da 1819, que eu separei aqui. Ok. Por isso lamentarei e uivarei, andarei despojado e nu, farei lamentações como os dragões e pranto como os filhos de avestruzes. Então aqui a gente vê de novo que em vez de coruja, tá filho de avestruzes, mas ele acerta nos dragões. Então a gente vê que nesses versos, olha o quanto que é curioso, parece que não tem nenhum certo na tradução brasileira 100% correta, assim, mas graças ao King James inglês a gente consegue saber que é dragões, e por causa de Jó também, a gente pode entender que essa correlação, quando está sendo feita de corujas e outra coisa, está sempre sendo dragão. Não está tendo uma alteração de um chacal, fica fora de sentido. Agora você me fala, pô João, mas chacal uiva, chacal tem esse som mais de choro, dragão, um lagarto, uma cobra não tem. E aí que a gente vai entrar na questão. Eu separei alguns vídeos aqui com sons desses animais para a gente dar uma analisada e ver se realmente, será que não tem um som, né? Esses répteis. Então, primeiro o som de um jacal, né? Desse animal que faz alteração, essas versões brasileiras. Vamos ouvir o som dele aqui. Eu acho que vai dar para ouvir tranquilo. Aí, tá bom. Então, realmente parece um choro, né? O som que esses chacais fazem, um som bem parece ter de sofrimento mesmo, né? Mais até que de um uivo, de um lobo ou de um cachorro. Então, mais baixinho, assim, mais suave. Agora, o som de um gecko, de uma lagartixa, né, que seria a palavra aqui, às vezes uso gecko também, mas que é o gecko tokei, o lagartixa tokei, que é uma lagartixa bem grande, até um pouquinho agressiva, a mordida dela machuca, faz um estrago bonito, e ela faz um som, o nome dela inclusive veio desse som que ela faz no período reprodutivo, que eu vou deixar aqui para vocês ouvirem. Então, toquei. Dizem que os soldados americanos, quando estavam na guerra do Vietnã, eles entenderam um F, mas isso não é o caso aqui agora, só uma curiosidade. E por último, a gente tem o som de crocodilos. Só para dar um exemplo, eu não estou falando de dragão crocodilo, porque a palavra é usada separadamente, mas só para entender, répteis conseguem fazer alguns certos sons. Então deixei esse rodar um pouquinho mais, porque são sons variados, mas é um som bem mais de fundo, assim, da barriga. É até um som que eles fazem, não sei o nome certinho em português, mas é bellowing em inglês, que eles fazem quando estão na água. Eles até balançam bastante a água, faz a água vibrar, é bem interessante de ver, que é meio que para mandar um sinal, esse território é meu. Então, o que a gente entende? Répteis conseguem produzir de certa forma som, seja até de uma cobra ou um comodo, um lagarto conseguem emitir esse som, que de certa forma podem não parecer com um choro, igual um chacal, mas pode ser que tenha um réptil naquela época que conseguia fazer um som. A gente sabe que
ainda mais aqui na expressão, pode ser de um humano tentando representar. Então, um humano tentando imitar um crocodilo. Então, realmente parece algo mais de um choro, algo bem de dentro. Ou até uma lagartixa. Então, meio forçado, né? Mas eu acho que faz sentido. Né? Num chacal, eu entendo por que eles pensariam, mas não é o que a tradução diz. Não é o que a tradução do King James diz. Então, e aparentemente, não digo com autoridade, nem o hebreu. O hebreu se refere à mesma palavra de dragões em todos esses momentos. Então, é esse o vídeo. Trouxe uns sonzinhos mais para deixar mais diferenciado dos outros. Então, eu acho que deu para entender como que a Bíblia se refere quando fala dragões, sinônimo para serpentes, para leviatã, a gente vê criaturas que podem ser grandes ou pequenas, porque o leviatã é enorme. Né? Então, a gente sabe que se habita em lugares isolados, e tocas, né, similar como coruja, eu imagino que sejam criaturas menores nesse caso. Então, tamanho variado, podem fazer sons de choro, né? Esse som mais mais profundo, e podem ser venenosos ou não também, habitar ambientes aquáticos ou terrestres. Por todos esses motivos, eu acredito que dragões se refere a uma classificação geral, a um grupo de répteis e não necessariamente a uma espécie específica, devido a essa variedade de lugares e coisas que eles podem fazer. Então, com isso a gente conclui o nosso estudo de criptozoologia na Bíblia. O vídeo deu uns 21 minutos, sabia que ia dar um tempinho maior, então até deixei dragões separados. Eu espero ver vocês no próximo vídeo. Esse é um assunto diferente, né? Um assunto mais... não é tão de doutrina, assim, de pregação mais forte ou mais de amor. É uma curiosidade, é uma coisa que está na Bíblia e que é a palavra de Deus. Então, eu acredito que é importante. Então, espero que tenham gostado e até mais.